Olá, tudo bem? Sou o professor Celso Panhan e você está no canal Seja Livro. Hoje a gente vai tratar a respeito de um livro do José de Alencar, O Birajara, um dos 3 livros que o Alencar escreveu sobre os índios, sobre os indígenas. Vamos ver? Muito bem, o Birajara então é um livro que foi escrito, publicado em 1874 e é o terceiro romance indianista do Alencar, né, esse escritor cearense. Os outros dois são o Guarani e Iracema. E aí, assim, né? O Guarani é um romance famoso por contar a história do Peri, da Ceci. Iracema é um livro que trata sobre a própria Iracema e o Martim, né? Um português com quem ela se relaciona. Então, esses dois livros apresentam a relação entre o homem branco, o português, e o índio, né? O indígena, o nativo. Já o Birajara não, né? O Birajara é um livro em que há a presença apenas da cultura indígena. O Alencar, né, afirma que ele se baseou, o título do livro e o próprio nome do personagem, ele se baseou num texto do Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil. O Gabriel Soares de Souza é um daqueles autores da literatura de informação. E realmente o Alencar, mais do que escrever um livro, um romance, ele quis estabelecer uma relação entre as afirmações que ele faz, o enredo que ele cria e aquilo que historiadores e viajantes falaram sobre o Brasil. Então, há assim 67 notas no livro, notas explicativas. Quer dizer, só com essas 67 notas o livro dobra de tamanho. Ele nem é tão longo, mas ele acaba ficando longo por causa das notas. É claro que você pode ler o livro sem ler as notas. Elas são apenas explicativas para poder entender o porquê que o personagem agiu de uma determinada maneira, não agiu de outra. Então esse é o ponto. Bom, então o livro em si tem um enredo bem simples, né? Ele se divide em 9 capítulos. Começa com o Birajara com o nome original dele, né? Digamos assim, que era Jaguaré, que significa onça, vem de jaguar, não é? O próprio Alencar explica isso, ele vai explicando o porquê dos nomes dos personagens naquelas 67 notas. Então é um jovem caçador da tribo dos Araguaia, então é muito provável que a história se passe ali onde hoje fica Goiás, né, tem Tocantins, enfim, aquela região no centro-oeste brasileiro. E esse jaguaré quer se tornar guerreiro, ele é, na verdade, um caçador, e ele quer se tornar guerreiro. Para isso, né, para ele se tornar guerreiro, para ele ganhar o status de guerreiro, ele deve vencer uma batalha, ele deve vencer a luta com outro guerreiro importante. Então ele deixa a tribo dele e vai procurar alguém para lutar, né, literalmente. Em busca desse guerreiro, então, com quem ele lutaria, ele acaba encontrando uma jovem Tocantins, né, dos Tocantins, então os índios Tocantins, que se chama Araci. Ele já se apaixona por ela, mas há toda, né, uma ética para estabelecer ali a relação entre eles. Mas, de qualquer forma, ele se aproxima dela, gosta dela, apesar de lá na tribo dele, na tribo dos Araguaia, ele já ter uma noiva, que é a Jandira. Muito bem. Bom, aí, na sequência, né, depois que ele se despede ali da Araci, ele acaba encontrando Pojucã. Ele não sabia ainda, mas Pojucã é o irmão da Araci. Então, Pojucã também é um guerreiro Tocantins, a quem desafia. Então eles lutam lá, eles ficam lutando por um bom tempo, e aí vencido a luta entre os dois, Jaguaré leva o prisioneiro para sua tribo, após narrar sua luta aos da tribo, quer dizer, aos outros índios da tribo. E aí ele então recebe o nome, né, anuncia que receberá, que será chamado daí por diante de Ubirajara. Ubirajara em tupi, também o Alencar explica, significa Senhor da Lança. O Pojucã fica prisioneiro e recebe a Jandira como a esposa da morte, porque dentro da cultura indígena, o perdedor de uma batalha seria morto num ritual antropofágico. Mas antes disso, ele é bem tratado, ele é alimentado e recebe ali até uma índia ou mais, né, quer dizer, uma mulher para passar os seus últimos dias, dando uns beijinhos e coisa e tal. Só que a Jandira, como eu disse, ela era noiva do Birajara. Falou, não quero não, quero não, não quero você não. Eu quero meu Birajara, né, meu jaguari, meu jaguar, né. E fala assim, tigrão, né, não é bem tigrão, né, mas era onça, ela, jaguar, né. Então ela não aceita, pois estava prometida ao próprio Birajara,
deixa a tribo, porque na verdade depois disso o Birajara vai deixar a tribo para ir em busca da sua amada, né, a Araci. E a menina e a Jandira vai atrás, né, ela vai atrás. Então o Birajara, para ser aceito entre os Tocantins, ele então deixa a tribo, vai até os Tocantins, mas ele não pode se apresentar porque as tribos eram inimigas. Então ele vai sob, digamos assim, sob a ideia de que ele é um hóspede, alguém que está sendo recebido como hóspede, não como inimigo. A Araci até reconhece ele, fala, já vi esse rapaz, eu conheço esse homem, né? Mas ela não fala nada porque ela estava interessada nele também. Então, para ser aceito entre os Tocantins, se apresenta como Jurandir. Então, veja, ele tem 3 nomes, né? Jaguaré, que é o nome original, o Birajara, que ele ganha depois, e Jurandir, que ele adota. É um fake, né? Um pseudônimo, cria lá um perfil falso, não é isso? E é recebido por Itaquê, o Morubixaba. Morubixaba é o líder ali da tribo indígena, né? E pai de Araci e pai lá do Pojucã, mas ele não sabia muito bem disso ainda. Jurandir, então, ele se apresenta e diz que vai lutar pela mão de Araci. Lutar aí não significa, né, fazer a corte, né, pagar lá um jantar para ela ou um dogão, né? Vamos lá comer um dogão, né? Pago lá um refrigerante para você também, a gente come lá 3 salsichas, não é isso? Mas não é isso, na verdade ele tem que participar de provas para demonstrar a sua força, a sua bravura. Só assim ele vai ganhar a mão da menina, que era a filha do rei, né? O Morubixaba, né? Uma espécie de rei, é o cacique. O Birajara, depois que ele vence então a guerra, ele tem que explicar quem ele é. Fala assim, mas quem que é você, rapaz? Você chegou aqui, ninguém sabe quem é você. Você falou que é Jurandir, mas será que é Jurandir mesmo? Então, conta a sua história aí, né? Como diria o outro lá, manda o papo reto. Linguagem de malandro, né? Papo reto, mas tudo bem. Enfim, brincadeiras à parte, o fato é que o Birajara revela, então ele se revela, ele fala, eu sou o Birajara, o senhor da lança lá, guerreiro dos Araguaias, inclusive venci o Pojucã, né, um índio aqui, um guerreiro aqui de vocês, dos Tocantins. Aí que ele fica sabendo que é o irmão da menina, que é filho do Itaquê. Fala, ih, deu ruim, né? E agora que nós vamos fazer, hein, rapaz? O rapaz tá preso lá, vou ter que matar ele, e aí? E aí então eles chegam ali a um acordo, né? Um acordo. Então gera um impasse, pois Itaquê não poderia permitir que a filha se casasse com o inimigo, ainda mais um cara que venceu lá o filho dele, né? E aí ele fica aquela coisa, não vai, eu quero a menina, eu quero casar com a Araci, não pode, né? Eu quero casar com a Araci, né? Então vamos pra guerra, né? Se você vencer a gente na guerra, aí você casa, né? Só não pode matar a menina lá, né? Aí você casa. Então a guerra é declarada, ele volta lá para a tribo dele, liberta o Pojucã, explica a situação, fala, deu ruim lá, aconteceu isso aí, você vai ter que ir lá de novo, depois a gente briga de novo lá, eu te mato, tá bom, então tá combinado, né? O problema é que havia uma outra tribo, uma terceira tribo, a tribo dos Tapuias, tinha rolado lá uma treta, lá um probleminha entre os Tapuias e os Tocantins. Parece que queimaram lá, né? Os Tocantins queimaram lá a oca, né? A cabaninha lá de um índio tapuia, o cara morreu, falou assim, agora eu vou ter que brigar com vocês, né? Aí o Birajara falou, não, beleza, eu espero, né? Ele falou assim, vocês guerreiam aí, eu fico aqui esperando, né? Fico esperando. Então aí acontece a guerra entre oh meu Deus, Tocantins e os Tapuias. Deu uma enrolada aqui, mas vocês entenderam. E aí o que acontece? Os Tocantins vencem a guerra, só que o Itaquê, né, que era o líder lá, mata o Canicrã, que era o líder dos Tapuias, ele mata, só que daí o filho do Canicrã, né, o Paã, né, dá uma flechada no olho do menino, que já era um rapaz, né, já era mais senhor, né, dá uma flechada no olho do Itaquê e fica cego, né, fica cego. Então aí o que acontece? O Itaquê era o líder, né, o líder ali da tribo, fala assim, e agora não estou enxergando nada, né, não estou enxergando nada, vou usar óculos lá, comprar o óculos lá do professor Celso, ver se ele vende para mim, né. Aliás, estou precisando comprar outro, o meu até quebrou aqui, rapaz, né, quebrou, mas tá dando para usar ainda. Aí o Itaquê fala assim, ô meu povo, né, vocês precisam agora pegar o meu arco, porque o meu arco é pesado, né, eu quero ver quem consegue dobrar o meu arco e dar uma flechada.
É sério, né? Ele fala isso, fala assim, ó, o homem que foi muito mais forte, conseguia aqui, igual lá o rei Arthur, lá na história da espada, né? Quem tirar a espada vai ser rei. Quem dobrar o meu arco, conseguir dobrar o meu arco, vai ser o Morubixaba. Aí todo mundo entende, eu vou. Pô, Jucan vai também, até o filho dele vai, não consegue, né? Tá arco difícil de entortar, né? É entortar o arco para dar né? Aquela disparada lá, né? Aí falava, vamos chamar o Birajara. O Birajara é o cara, ele é forte, bonitão, gostosão. Aí chamaram o Birajara. O Birajara falou, deixa comigo, deixa comigo. Aí ele pegou o arco lá, disparou, falou assim, eita, nós, agora sou eu mesmo, né? Então, e aí o que que acontece? Ele, né, vence ali essa prova, o cara era fortão, né, era fortão. Vence essa prova e ele fala, tá bom, né, vou fazer o quê, né? Você é rei dos Tocantins, você é rei dos Araguaias, né? Não é rei o nome, né? Morubixaba, é o cacique, o líder. E bom, vou aproveitar e casar com as duas, então. Aí ele casa com a Jandira, que era lá da tribo dele, né, dos Araguaias, e se casa com a menina Araci, que era da tribo dos Tocantins. Então ele fica com duas esposas, duas tribos, tudo duas. Ele é o Birajara, né? É o cara, muito bem. Então é só um trechinho do livro, bem quando o momento que ele conhece Araci, né? Salta uma corça da mata e veloz atravessa a campina, mais veloz a persegue gentil caçadora com a seta embebida no arco flexível. Eu estava lendo como se fosse poesia. Foi mal aí. Ergue-se Jaguaré, seu olhar ardente voou, sôfrego de encontrar o inimigo que lhe tardava, avistando uma mulher, né, Araci. A alegria do mancebo apagou-se no rosto sombrio. Pela faixa cor de ouro tecida das penas do tucano, Jaguaré conheceu que era uma filha da valente nação dos Tocantins, né? Pela, né? Então a penagem, né? É penagem, né? Pelas cores, tal. Senhora do grande rio, cujas margens ele pisava, é o rio Araguaia. A língua vermelha que cingia a perna esbelta da estrangeira dizia que nenhum guerreiro jamais possuíra a virgem formosa. Então Alencar explica isso, né? Algumas tribos indígenas, a mulher, né, a virgem, tinha que usar uma arazóia, usar uma cinta ou enfim, algum indicativo de que ela era virgem ainda, tá? Muito bem. Bom, só para finalizar, essa história se passa antes da chegada dos Portuga, então é uma história anterior a 1500. No final do livro, aparece, né? Ó, tem o último trecho, ó, é bem o final do livro. As duas nações, dos Araguaias e dos Tocantins, formaram a grande nação dos Ubirajaras, que tomou o nome do herói. Foi essa poderosa nação que dominou o deserto, então ali a região centro-oeste. Mais tarde, quando vieram os Caramurus, guerreiros do mar, ela campeava ainda nas margens do grande rio, né? Esse é o rio Araguaia. É que ele não fala, mas fica subentendido, tá? Caramuru, vieram os caramurus, né? Quer dizer, os homens do mar, né? Caramurus tem dois significados, é tanto filho do trovão quanto a enguia elétrica, que, enfim, que vem do mar, tá? E é interessante porque há um poema épico do Frei da Santa Rita Durão chamado Caramuru, em que conta a história aí esse marinheiro que sofreu um naufrágio e se tornou líder entre os índios ali no litoral na Bahia, tá? Mas é uma outra história. De qualquer forma, são livros, são narrativas que integram a chamada literatura indianista brasileira, que vem do arcadismo, passa pelo romantismo e vai avançar e até o modernismo, século XX, né? Apesar de mudanças, mas mudanças de perspectiva, etc. Mas de qualquer modo está inserido nesse contexto mais amplo. Tá bem? Então, gostou do tá bem? Tá bem? Termina assim, tá bem? Isso, terminamos. Então é isso aí, né? Se você gostou, se inscreve aí no canal, a gente vai postando vídeos aqui de vez em quando, falando sobre livros e outras coisinhas mais sobre literatura, tá bom? Grande abraço, até a próxima!